Saudações, amados irmãos, Deus vos abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, nosso Deus, queremos te louvar e agradecer esta ocasião que nos dá nesta hora para de novo partilharmos aqui o bocado da tua palavra que tem nos dado. Pedimos a tua presença e bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe a todos que estão nesta altura acompanhando o programa. E é um prazer enorme ter você aí do nosso lado. Sem você nós não estaríamos aqui. E é assim que o nosso profeta disse: a mensagem existe ou veio porque há um crente, há um eleito que foi preparado para poder escutá-la. E também nós a repetimos porque sabemos que a noiva ainda está cá na terra, ainda está a aprontar as suas vestes e ela se veste da palavra, completa a palavra. Então esse é o motivo que nos leva a trazer a verdade de todas as formas para si. É porque sabemos que nós ainda estamos aqui, mas um dia também sabemos que isso terminará. O Evangelho será pregado pela última vez aos crentes e ficará a ser pregado aos perdidos. Então, nesse tempo, será tarde demais. É nesse sentido que eu quero que você, ao ouvir a palavra de Deus, como a Bíblia diz, não endureça o seu coração, não diga que isto não é para mim, não diga que eu não devo crer nisso, mas à medida que isso é trazido pelas Escrituras para ti, é uma evidência de que é a palavra de Deus, porque Deus não mente e Deus cumpre a sua palavra. E nesses últimos dias, Ele prometeu cumpri-la. Então, quando Ele cumpre, não há um agnóstico, não há um incrédulo, não há um cético ou qualquer um que poderá parar o programa de Deus. Então, que Deus te abençoe, você que se dignou em poder gastar um pouco do seu tempo para nos escutar e para nos ver. Deus ricamente lhe abençoe. O nosso tema de hoje, nós queremos ler no livro de Gênesis, capítulo 19. Vamos começar do versículo 4. E eu quero que você tome aí a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra. Que Deus te abençoe. Podemos ler. Gênesis 19, lê-se assim no versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Lot e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Lot a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou-las trarei e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Que Deus te abençoe a leitura da palavra e Deus abençoe você que está aí.
E se você for ainda a continuar a ler, eu gostaria que continuássemos nesse versículo 9. Diz assim a palavra, continuando a ler. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Lot, e aproximaram-se para arrombar a porta. Era mesmo só para lhe dar um contexto para o nosso tema que você está aí a ver, que é o pecado de Sodoma. Deus te abençoe. Agora, meu irmão, eu quero que você descubra aqui o que realmente aqui aconteceu e por que eu, ou nós, os crentes do tempo do fim, temos essa escritura aqui como parte muito importante para nos dar olho sobre o dia em que nós estamos a viver. Vamos ler em Lucas 17, para podermos dar um contexto claro do que nós queremos aqui falar, do pecado de Sodoma. Lucas 17. O que diz a Bíblia? Começando do versículo 26. Lê-se assim. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Lot. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Lot saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Deus te abençoe. Então, meu irmão, aqui o Senhor Jesus Cristo estava a nos lançar para os dias de Noé e os dias de Lot. Os dias de Noé, um dia falamos aqui, se você tem assistido os nossos vídeos, foi por aí um dos primeiros vídeos que nós começamos a fazer aqui. Então falamos dos sinais do tempo do fim e falamos dos dias de Noé, porque o Senhor Jesus Cristo aqui nos remeteu a esses dias para conseguirmos ver os dias do Filho do Homem, que seriam os últimos dias. Então foi nos dito aqui como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Da mesma maneira, como aconteceu nos dias de Lot, também será da mesma maneira nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Lot? É exatamente isso que nós queremos falar hoje. O pecado de Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma, onde Lot morava. O que realmente aconteceu? Então, isso está aqui relatado.
Consegue entender o que está aqui no relato? A Bíblia diz: Lot recebe 2 anjos em sua casa. Quando Lot recebeu 2 anjos em sua casa, você, se é um leitor da Bíblia, há de perceber que foram 3 anjos perante Abraão quando estava na tenda, quando ele estava na tenda lá. Apareceram 3 anjos de Abraão. Um era o próprio Deus, e Abraão reconheceu o Senhor e ficou com o Senhor a conversar na tenda e nos carvalhais de Mamre. Mas 2 anjos foram enviados para Sodoma e Gomorra para poder destruir aquelas cidades devido ao nível de pecado que já tinha atingido o céu, que já tinha chegado ao céu, de maneira que Deus já estava irado, já estava com um basta para aquelas 2 cidades de Sodoma e Gomorra. Então, os 2 anjos, quando chegaram a Sodoma, a Bíblia diz aqui no versículo 1 de Apocalipse 19, podemos estar lendo juntos, diz assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. É a hora em que os anjos chegaram no entardecer, no pôr do sol, no fim do dia, quando já a noite ia cair. Há muita revelação aí, né? Isso nos traz um panorama do tempo do fim, porque isso também no tempo do fim é no cair do dia. Estavam assentados à porta de Sodoma. Estava Lot assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Lot recebendo os 2 anjos que vinham a Sodoma. Os recebeu, inclinou-se e saudou os anjos. E disse: eis agora, meus senhores, entrai-vos, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele e entraram em sua casa e fez-lhe banquete, cozeu bolos sem levedura e comeram. Lot recebeu esses 2 anjos. Eles fizeram como que queriam ir mais além. Lot porfiou para que eles continuassem com ele. Quando ele os leva para casa, é onde o cenário aqui chega a um clímax, nos levanta para nós sabermos o que realmente aconteceu lá. Se nós estamos ou não nos dias do Filho do Homem, estamos ou não no fim do mundo, estamos ou não no fim dos tempos. Você consegue ver os sinais que Jesus disse? Como foi nos dias de Lot, da mesma maneira acontecerá nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Lot saiu de Sodoma, até que Noé entrou na arca, até que a chuva caiu. Então nós estamos a viver exatamente nesses dias, dias iguais a dias de Ló. Convidou Ló os anjos. Os anjos aceitaram o convite. Foram para a casa de Ló para poderem tomar banho, para poderem jantar, para poderem descansar. No dia seguinte, continuar a sua marcha. Isso é a hospedagem que um cristão tem que sempre ter isto. Você, como crente, sempre tem que ter a hospedagem na sua parte. Você tem que manifestar isso.
Então, ele aceitou receber aquele convite, aqueles anjos. Mas os varões de Sodoma, homens e mulheres, ou melhor, disse assim: antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, homens. Os varões de Sodoma. Varões significa homem. Varão é homem. Varoa é mulher. Desde o moço até ao velho. Já não havia aí exclusividade. Não, era todos. De moço até ao velho. Todo o povo. De todos os bairros. Está a entender isso? A Bíblia não está a mentir, nem está a gravar o assunto. A notícia da chegada desses pregadores foi ouvida em todos os bairros de Sodoma. Que há 2 pregadores, 2 evangelistas, 2 profetas, 2 mensageiros, 2 anjos, 2 pastores chegaram aqui e estão hospedados em casa de Ló. Houve uma convocatória. A informação fluía naqueles dias. Quem sabe, talvez tinham também celulares, ou então tinham uma forma de se informar, de forma que sensibilizou-se a todos os bairros ir em casa de Ló. Chamaram a Ló e lhe disseram: onde estão os varões que aqui vieram nesta noite? Onde estão? Traze-os para nós, para que os conheçamos. É aí onde eu quero que você tome a nota. Sublinhe a tua Bíblia. Sublinhe na tua mente. Homens, os pregadores eram homens. Os anjos, não, em nenhum momento um anjo é uma mulher. Em toda a Bíblia não há um anjo mulher, anjos são homens. E os anjos, os mensageiros que foram recebidos em casa de Ló, foi a causa da manifestação, da aglomeração. Todos os habitantes de Sodoma, de todos os bairros, reuniram-se em casa de Ló e chamaram a Ló para fora. Casa de Ló estava toda ela invadida. Estamos a pedir: onde estão os hóspedes que você recebeu hoje? Traze-os para fora para que nós os conheçamos. Agora, os conheçamos, você tem que entender o que quer dizer a Bíblia. Conhecer, que a Bíblia aqui está a falar, é ter com eles um ato sexual, uma relação sexual. A Bíblia aqui usa uma linguagem um pouco leve, mas para tu deve perceber, esse conhecer aqui significa que naqueles dias, em Sodoma e Gomorra, homem e mulher, era normal se conhecerem. Era normal tomarem um ao outro como marido e mulher. Havia casamento homossexual. Então, o pecado de Sodoma e Gomorra, aqui relatado, era a homossexualidade. E, meu irmão, se tu está a viver nesta terra em que também eu estou a viver, está a viver nesta cidade que também eu estou a viver, e não consegue ver isto como sinal do tempo do fim, você está cego. Porque quem tem olhos para ver, há de saber ver que nós estamos como nos dias de Sodoma e Gomorra. Estamos a viver em dias recentemente, a mídia internacional
nacional, estrangeira, em qualquer nação, noticiou isso. Que o Papa de Roma deu um aval para a união homossexual, para a união lésbica, para que não fossem estigmatizados, não fossem excluídos da sociedade, fosse normal a sua união, até chamou de união. A mídia internacional, se você vive neste planeta, você ouviu isto. Então, o que nós estamos a trazer, meu irmão? Como aconteceu nos dias de Lot, da mesma maneira acontecerá nos dias da manifestação do Filho do Homem. Nós estamos a viver nos dias do fim. E dias iguais a estes. Então, vamos continuar com o nosso texto, só para você ter esse contexto. Chamaram a Lot e disseram: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os para nós, para que os conheçamos. Queremos dormir com eles. Queremos que aqueles homens sejam como nossas mulheres. Então saiu Lot a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Estou a pedir eu, Lot. Lot era um juiz em Sodoma, era grande homem, era governador. Ele começou a protelar, porque todos conheciam em casa de Lot, você sabe. Uma convocatória simples, numa tarde que chegaram, todos os bairros estarem ali, era conhecido Lot. Ninguém se perdeu de casa de Lot. Estou a pedir, meus irmãos, meus caros habitantes, estou a pedir que não façais mal a esses hóspedes. Não façais mal a esses hóspedes. Eis aqui, escuta bem a Bíblia aqui, no versículo 8. Diz: eis aqui, duas filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Ló está a apresentar duas filhas virgens. Tenho duas moças aqui em minha casa, elas são virgens. Ainda não conheceram homem. Se um homem quer mulher, que mulher quer mais que uma virgem, oferecida por um pai? Tenho aqui minhas duas filhas virgens. Tomai-as para fora e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Podem tomar as minhas duas filhas. Satisfaçam os vossos desejos com ela ou com elas. Aqueles varões da cidade disseram assim: não, nós queremos aqueles homens. Por que isso, meus irmãos? Por que esse desejo? Os homens da cidade de Sodoma tinham sentimentos pervertidos. Levítico 18, se você tem sua Bíblia aí, eu quero ler. Você o registra, 22. O que diz a palavra de Deus? O título é Uniões Abomináveis. Uniões abomináveis. Hoje o mundo clama para que essas uniões sejam civilmente aceitas. Clama que os governos concentrem ações para que essas uniões sejam legais. Mas hoje a Bíblia ainda fala, são uniões abomináveis. É uma abominação nas vistas de Deus uniões desse gênero. 22. Com varão
te não deitarás como se fosse mulher. Abominação é. O que isso está a dizer? Com varão. Varão é homem. Não pode você deitar-se homem com outro homem como fosse mulher. Abominação é. Se você tem essa tendência, meu irmão, o que lhe peço é se arrepender. Tu não tem Bíblia para sustentar esse teu desejo. Não tem Bíblia para sustentar esse argumento que você quer lançar. É claro que um dia silenciarão isso, mas hoje você tem ouvido para ouvir. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Homem não pode estar com homem. Mulher, pior. Como é que uma mulher vai casar com outra mulher? O que é isso? Sujidade é. Abominação significa sujidade. É coisa intolerável. Mas hoje nós temos igrejas, temos congregações que são oficializadas, pegam essa Bíblia aqui, o que fazem de Levítico, nesse Levítico 18, 22? Substituem com outras palavras. E ainda alguém ousa dizer que é um cristão. Um cristão é aquele que defende essas escrituras. Abominação é. Nem mulher com mulher, abominação é. Mulher com animal, abominação é. Homem com animal, abominação é. Tudo isso é proibido. Você pode ler as uniões abomináveis. Não interessa o que vier, não interessa quem está a dizer que isso já é legal. Para mim não interessa isso. Se é o clero de Roma, o Papa, não interessa. Se o que a Bíblia diz é isso. É abominação. Isso à vista de Deus. Vamos continuar com Levítico 28, 20, 13. O que diz a Bíblia? Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. No Antigo Testamento, homem deitar com homem tinha que ser morto, apedrejado, liquidado. Hoje, se não morrem fisicamente, estão mortos espiritualmente. Não estamos a dizer que tem que atirar pedras. Agora a morte é espiritual. Homem não pode dormir com outro homem como mulher. Deus te abençoe. Se você está me perceber, Deus te abençoe. Você sabe, hoje os países lutam para legalizar isso. Mas sabe qual é a dificuldade? É que também sabem que na Bíblia condena isso. E há crentes em todo o mundo que condenam isso. Então, se eu, você, todos nós, ecoarmos isso, Satanás vai fugir. Porque esse desejo não vem de Deus. O casamento é ato sagrado. Muito sagrado. E é legal na vista de Deus. Mas tomado nesta forma é abominação. É abominação à vista de Deus. Agora, nos últimos dias está profetizado isso, como nós lemos em Lucas 17. O que diz? Depois nós vamos ouvir o que o profeta William Branham fala sobre o pecado de Sodoma e Gomorra. Eu estou a dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra são as uniões homossexuais. Nenhuma Bíblia você tem para sustentar essas uniões. Se você tem esse desejo, é um desejo pervertido e não encontra sustento, nem tem céu para você ir para com isso. A não ser que se arrependa e volte para Deus. Comiam, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Noé. Comiam
Comer é normal, mas quando se diz comer, é um excesso. Está fora de uma... Quer dizer, tudo é concentrado na mente. O comer já é glutonaria. Bebiam. É um mundo de bêbados agora. Você encontra a cada esquina jovens, crianças, adultos, estão a beber. Quantidades insuportáveis de bebidas e narcóticos. Mostrando que nós estamos no tempo do fim. Casavam-se. Esse é um casamento normal. Davam-se em casamento. Isto já não é normal. Dar-se em casamento são uniões que são considerados casamento. Pessoas do mesmo sexo casavam. Davam-se em casamento. Eram permitidas casar. Não é isso que estamos sendo sugerido agora. Que agora tem que se permitir que essas uniões sejam consideradas legais. Dar-se em casamento. Não é propriamente casamento como dizem hoje. Não é. O casamento continua homem e mulher, mas agora é uma união. Isso é dar-se em casamento. Nós estamos a viver nesses dias, onde as pessoas dão-se em casamento. E meu irmão, enquanto este pecado existir, e você está aqui na terra, procura ver o sinal do Filho do Homem. A Bíblia não é só correr e ver o sinal. Você pode correr, ver o homossexual. Você consegue ver as pessoas a beberem demasiado. A prostituição é alta. Os homens já perderem desejo de se tornarem homens. Como é que você vê isso? Esse pecado de homem com homem dormir junto, mulher com mulher dormir junto, começou com um sentimento simples de violar a palavra de Deus. Quando um homem deixa a sua roupa, que é saia, é vestido, quando uma mulher deixa a sua roupa, que é saia e vestido, e toma roupa de homem, que é calça, e veste-na, isso já é um sinal de um gene masculino dentro desta senhora. Então, mais tarde, este sentimento cresce até um desejo total de ser pervertido. A mulher já não gostar de ser casada com homem, porque você já manifestou isso antes, nos vestuários, de uma forma simples. Por isso a Bíblia, quando diz em Deuteronômio 22:5, não haverá roupa de homem na mulher, nem roupa de mulher no homem, abominação visa exatamente estancar esse desejo do pecado. Visa exatamente estancar isso. Vamos ouvir um pouco o profeta aqui. Deixa-me ler aqui um parágrafo em que o profeta respondeu a uma pergunta. Pergunta e resposta número 14, de 15 de outubro de 1961. Parágrafo 136. Então, disse assim o profeta: fique longe dessas coisas. É uma imundície. E isto logo te deixará em problemas. Vocês apenas. O pecado é tão fácil, e é tão apetitoso, e tão agradável. É tão fácil cair dentro disso. A melhor coisa a fazer é a própria aparência disto. Fique longe. Se você é um crente, quando tiver um sentimento deste, fique longe disto. Volte, seja um verdadeiro cristão. E o homem que beija um outro homem, se você beija o seu irmão no pescoço e você deseja fazer isso, tudo bem. Não beije nenhum homem nos lábios e na boca, ou qualquer coisa assim, porque isto não é certo. Homem com homem não pode se beijar, são indícios de homossexualismo. Isto não é certo, vê? Não, isto mostra aqui, para começar, há alguma coisinha errada, vê? Então, fique longe disso, afaste-se daquilo, não comece isto neste tabernáculo aqui, não comece isto na tua igreja,
Hoje as igrejas, muitos dessas igrejas chamadas assim cristãs denominacionais, pastores são homossexuais, diáconos homossexuais, as lideranças homossexuais, nos governos, pessoas que fazem as próprias leis são homossexuais. Não me assusta quando todo mundo está a empurrar o mundo para o homossexualismo, porque quase a elite que está lá à frente está corrompida com essas coisas. Então, fique longe disso. Não comece isso nesse tabernáculo. Não, com certeza, não suportaremos isso. Se você deseja ver o seu irmão, se você deseja beijá-lo no pescoço, bem, vá em frente e beije. Mas não beije as pessoas na boca. Porque isso não dará certo. Isso não é correto. E isso simplesmente faz com que comece uma perversão. É o começo de homossexualidade e outras coisas. Aí está. Hoje parece normal saudações na boca. Disse saudação. Que saudação você está fazendo na boca? É perversão isso. Homem com homem, se beijar. Que relação é essa? É homossexualismo. O profeta está dizendo aqui. É sua vida digna do Evangelho? Quero ler o parágrafo 228. A Bíblia diz que os pecados de Sodoma molestavam a alma justa de Ló diariamente. Ele simplesmente não tinha uma boa força suficiente para se pôr de pé contra isto. Está isto correto? Ele não podia fazer isto, pois ele era o governador da cidade. Ele não podia, mas a Bíblia diz que os pecados dos sodomitas molestavam a sua alma. Ele sabia que isso estava errado, mas ele não tinha força para fazer isto, para se pôr de pé contra isso. Há muitos que hoje são como Lot. Eles não têm como lutarem contra isso, ou porque de um lado são. Quem não consegue lutar contra isso é porque ele tem um desejo favorável àquilo. Pode não ser ele desejando fazer, se calhar tem um gene que está a transportar nele para seus filhos, para sua descendência. Lot não tinha força. Há pregadores hoje não têm força de condenar a homossexualidade em suas congregações. Por quê? São como Lot do antigamente. Só lamentam, não tem como condenar isso. Ver as tendências devem ser repreendidas. Um homem que põe brinco, um homem que trança, são indícios da homossexualidade. São indícios do pecado de Sodoma. O pecado que levou à destruição deste mundo aqui, das cidades de Sodoma e Gomorra. E é o mesmo pecado que vai levar à destruição deste mundo que nós estamos a viver. Nós estamos a viver nos últimos dias. E nós hoje estamos perante o pecado de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com aquelas cidades? O que aconteceu com aquelas cidades? Vamos ler 2 de Pedro. 2 de Pedro, o que diz? Já estamos no Novo Testamento. 2 de Pedro, capítulo 2. Ok, já estou aqui. No versículo 6. Diz assim: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Devido ao pecado de Sodoma e Gomorra, Deus condenou aquelas cidades à subversão para colocar como exemplo. Hoje, Deus tem nos dado aquele exemplo. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. É para nós voltarmos para lá, irmos buscar aquilo que aconteceu lá como sinal para nós vermos o tempo está próximo.
Vamos ler Judas. Judas é o livro antes de Apocalipse, no versículo 7, só o versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. É a segunda escritura a nos dar contexto de que aquelas cidades foram postas como exemplo. Hoje há muito debate. A Bíblia não é para debater. Não é para sentar na mesa redonda debater um versículo que está claro. O que tu queres debater? O que Deus disse é aquilo. O que nos resta é tomarmos aquilo e nós cumprirmos, vivermos. Esse é o fim. O fim das Escrituras é este: obedecer, crer nele e vivê-la. Aí sim, agora debater, eu acho que nós não estamos nos dias modernos. Você sabe por que isso acontece? Você sabe por que as pessoas viraram isto? Por que as pessoas desejam o casamento homossexual? Por que os governos defendem isso? Sabe por quê? Porque deixaram a Deus. Deixaram o conselho de Deus. E hoje, homens e mulheres estão como que Lot, a olhar o pecado de Sodoma e Gomorra com bocas fechadas. Vamos ler Romanos. Romanos 1. Se você tem sua Bíblia aí, só para sabermos por que é que hoje as pessoas desejam aquele pecado. É porque eles negaram a verdade de Deus. Negaram. Romanos 1. Comecemos de 21. Eu quero que você tenha muita atenção e se concentre enquanto estou a ler esse capítulo 21. Capítulo 1 do Romanos. 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, essa é a razão por que esse desejo vem. Por que o desejo pode até cair a ti? Ou existe talvez em você? Mas, meu irmão, não tome isso como estando a te repelir. É te convidar, é o amor de Deus. Vamos ouvir o diagnóstico de Deus através do profeta Paulo. Porque alguém podia dizer, não, lá é Antigo Testamento, lá foi revogado o homossexualismo. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Veja só esse diagnóstico aqui. Eu gosto da palavra de Deus, meu irmão. Eu gosto como ele acha trazer para nós. Em seu discurso, nas suas igrejas, deixaram de glorificar a Deus. Deus fala, o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Não o glorificaram como Ele é. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O coração ficou obscuro. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. E ainda não chegamos até. Está a entender isso? Mudaram a imagem de Deus. O Deus eterno, único Deus, colocaram em pedaços, em Pai, Filho e Espírito Santo. Mudaram a ele, colocaram um homem no lugar dele e adoraram aquele homem, o falso profeta, o anticristo. Chegam a ele, confessam os seus pecados a um homem.
de tu confessar a um padre, a um bispo. Mudaram isso. Criaram santos, imagens, estátuas. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves. Alguns até adoram aves, quadrúpedes, animais, adoram leões, hipopótamos, outros adoram peixes, adoram passarinhos, outros adoram lua, outros adoram sol, muita coisa. Mudaram isso. Deus está a contar, cada coisa que você faz, Ele marca, para isso vir como salário. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Estão a entender isso? Esta é a razão hoje do mundo defender o homossexualismo. Isso não começa de hoje para hoje, não. Mudaram, negaram a Bíblia, negaram o profeta, negaram a palavra revelada. Quando Deus te mostra Malaquias 4, você nega. Lucas 17:30, você nega. Apocalipse 10:7, você nega. Espera do quê? Deus te entrega as paixões das tuas concupiscências. Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia. Deus entregou para desonrar seus corpos entre si. Para se desonrar. Quando tu negas a verdade, hoje você está a me ouvir, hoje você está a ler a Bíblia. Isso não estou lendo de um outro livro, é um livro que você tem. Quantos que aqui negam o batismo no nome de Jesus Cristo? Quando a Bíblia diz que as mulheres não podem pregar, vocês permitem mulheres pregar. Quando nós dissemos que elas não podem usar calças, vocês permitem que elas usem calças. Quando nós dissemos que os homens não podem beber, não podem fumar, não podem se transar, não podem se maquiar, homem. E vocês permitem isso. O que resta? Deus entregou as paixões das suas concupiscências para desonrar seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso é verdade. Mudaram a verdade, mudaram a Bíblia, substituíram com um livro de filosofia, teologia. Eu fiz 4 anos, então pode mudar a Bíblia. Nós estamos nos dias modernos, os dias hoje são ultrapassados, a Bíblia é um livro, não sei, secular. Então, Deus entregou as paixões ao que você quer. Mudaram a palavra, a verdade de Deus é mentira. Dizeram que Deus disse aqui que é mentira. Dizer quando Deus está a dizer aqui através do profeta, não permite que a mulher pregue. E você diz, é mentira. Quando a Bíblia diz, ceia não é de manhã, é noite, é mentira. Tem que tomar vinho. Ah, não. Mudaram isso. Qual é o problema? Vamos ouvir. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O que é a criatura? Tudo quanto existe é criatura de Deus. Serviram mais a criatura do que o Criador. Serviram mais os homens. Adoraram mais as pessoas, os graus acadêmicos. Alguém a chegar com um certificado. Eu saio de Oxford, eu venho de Harvard, eu venho não sei de onde, de São Paulo, da Universidade Estadual, não sei o quê. Então, oraram mais isso. Eu saio da Universidade do Mondlane, eu saio da UP, então, eu saio do seminário. Honraram mais isto do que a palavra de Deus. Oraram mais isso. Os diplomas são mais importantes hoje do que a Bíblia. Um ignorante não pode pregar a Bíblia com o Espírito Santo. Quem disse isso? E Deus o que vai fazer? Muda também. Entrega as paixões. É daí onde você vê hoje, Deus é vergonha.
Um homem, um bispo, há de ver que ele agrediu criança. Por quê? Por quê? Esse pecado saiu de onde? Esse desejo, por que o Espírito Santo não lhe protegeu? Porque ele, para começar, mente cada vez que está no púlpito. E como ele mente, aquele desejo de pecado sobe para ele, porque Deus diz aqui, pois também Deus os entregou. Você vai fazer o quê? Deus entrega porque você negou a Ele, negou a palavra dele, vai esperar o quê de Deus? Não espera nada. Você diz, quero orar a Deus, quero orar ao Senhor. A orar ao Senhor, a negar a palavra dele. Mudaram, oraram, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou. Escuta só. Ainda tenho mais um tempo aí. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames. Está entendendo isso? Deus abandonou a essas pessoas as paixões infames. Quando a verdade de Deus é desprezada, Deus abandona-te as paixões infames. A mensagem, você vai dizer, é só para a denominacional. Minha irmã, meu irmão, isso serve para qualquer um que depois de ouvir da palavra, não põe a palavra no lugar que devia colocar. Deus vai te abandonar as paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. No contrário, a natureza. Não mudaram hoje. Mudaram. Hoje já não usa saia. Apanha uma criança, desde que nasceu, só conhece calções. Não conhece o que é blusa. Apanha hoje, senhoras, a cortar cabelo. Apanha hoje homens a colocar blusas. Cor de rosa, sapatinhos, cor de rosa, homem. A se maquiar, homem. É homem isso aqui? Eu não considero homem. É um outro ser. É um ser do tempo do fim, estranho, que está no nosso meio, só para nos mostrar que estamos no tempo do fim. As mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. Já não são mais como eram. A beleza já não é mais como era. Na igreja já não é mais como era. Elas querem ser pregadoras. Elas querem ser bispas. Elas querem ser pastoras. Elas querem ser evangelistas. Elas querem ser qualquer coisa. Mudaram até o que a Bíblia diz que isso não se pode. E semelhantemente também, os varões. Aí estamos nos dias de Sodoma. Semelhantemente também, não é só mulheres, os varões, hoje são molengas. Um homem o que tem hoje? Um homem que trança cabelo. Quer ser como quem? Era uma vergonha isso. O homem tinha que ter orgulho de ser homem. Uma mulher tinha que ter orgulho de ser mulher. Cada um ficar no seu lugar. Era uma coisa de estimar. O homem, os varões, deixando o uso natural da mulher. Os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade. Deixaram o uso natural da mulher. O que é o uso natural? O homem tem que casar com a mulher. Mulher casa com homem. Esse é o uso natural. Para nascerem filhos. Para procriar e encher a terra. E manter a raça humana. Esse é o uso natural. Deixaram isso. E agora dizem, podemos unir o homem com o homem. Se inflamaram na sua sensualidade. Uns para com os outros. Varão com varão. Cometendo torpeza. Ouviu isso? Quando acontece isso, a Bíblia lá em Levítico chamou de uma abominação. Abominação é, pecado é, tem que ser apedrejado, tem que ser morto. Aqui diz, isso é torpeza.
Leia sozinho o dicionário, vai procurar o que é uma torpeza. Recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, ei, meu irmão, você que está a escutar, que está a ver, não fique agitado pelo grupo, pela igreja. O que vão dizer de mim? Eu estou a tratar com sua alma. Importa-se em conhecer Deus. Ter uma relação, você e Ele. A Bíblia diz assim, e como eles não se importaram, mesmo pregadores, evangelistas, ministros, pastores levantando, mostrando com o dedo, não se importaram. Pastores te apontando nas Escrituras, evangelistas te apontando na Bíblia, te exortando, te chamando a atenção, gritando, parece que não te ama. Eles não se importaram. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Este é que é um pecado de Sodoma, meu irmão. Fazer coisas que não convém, torpezas, homossexualismo, lésbicas. Mas o mundo está nisto. O mundo hoje está no pecado de Sodoma e Gomorra. O mundo hoje está numa condenação terrível. Nós estamos nos últimos dias. Eu estou dizendo para tu veres isso. Não é só ver isso e ficar alegre. Tem que ver outra coisa. Assim também será nos dias da manifestação do Filho do Homem. Há um lugar de refúgio. Você tem que conhecer. O Filho do Homem se manifestou hoje. O que Filho do Homem é? Vai ler Jeremias. Ezequiel. Filho do Homem. O que é Filho do Homem? Filho do Homem é um profeta. Jesus se identificou ele mesmo como Filho do Homem quando ele veio a primeira vez. Ele prometeu isso nos últimos dias, que ia se manifestar de novo, na forma de Filho do Homem para os gentios, antes que o Evangelho volte para os judeus. E nós estamos nesses dias. Nesses dias aconteceria igualmente o pecado de Sodoma e Gomorra. Deus não avisa hoje, já avisou antes. Para isso já aconteceu como nós estamos a ver hoje. É porque já houve um profeta, já houve um dedo que apontou isso, já houve um dedo que condenou isso, já houve um dedo que repreendeu isso, que alertou que vinha. E nós estamos aqui. Eu estou a alertar que, meu irmão, volte-se para Deus se nunca você aceitou a Ele. Estando cheio de toda iniquidade. Pessoas que fazem isso estão cheios de toda iniquidade. Prostituição, malícia, avareza. Estão entendendo isso? Prostituição ali está cheio. Maldade está cheio. Avareza, desejo pelo dinheiro, também já não conto. Já temos pregado aqui. São lutas de dinheiro nas congregações. 99% do tempo é dinheiro só. Sacudir crentes, voltar em casa sem moeda, estão a dormir na fome, porque deram na igreja, porque é para receber bênção, de água que sai do outro, não sei de onde, de uma linha que deviam receber, de uma coisa que deviam receber para ter a bênção de Deus, para depois conseguir um novo terreno. Não procura por isso, procura por bênção espiritual. Materiais, Deus acrescenta isso. E é de pouco valor, porque depois vai deixar aqui. Você mora com todos os teus carros, caminhões, empresas que vai deixar aqui. E que aproveita? A tua alma estará no tormento. Há muitos ricos que já tiveram riquezas mais que você. E hoje já não existe. E as riquezas foram mal usadas por aqueles que ficaram. Sabia disso? Cheio de malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade. Olha, esses adjetivos. Por quê? São adjetivos dos dias que nós estamos a viver. Mas eu quero chegar aonde? Vamos chegar a um sítio. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus,
injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Eu quero detalhar cada assunto aqui, e no meu tempo não seja suficiente. Inventores de males. Há cientistas que hoje estão sentados nos seus gabinetes a pensar como matar pessoas, a pensar como prejudicar alguém. Inventores do mal. Pensar como produzir a arma para matar alguém, bomba para matar alguém, gás para matar alguém. Inventores do mal. Você, se é um cientista que está nisso aí, arrependa-se. Murmuradores, desobedientes aos pais e às mães, nécios, loucos, malucos, insanos, infiéis nos contratos, nunca cumprem seus contratos. Promete uma coisa, não cumpre, é mentiroso. Qualquer coisa que ele fala, até pode assinar 3, 4, 5 vezes, é mentira o que ele está a escrever. Infiéis nos contratos, sem afeição natural, nem aparência, nem algo natural, não tem. Irreconciliáveis, quando há problema, não, para com ele não se resolve. Ele é um satânico mesmo, diabo, não aceita a correção. Sem misericórdia, não perdoa ninguém. Os quais, conhecendo a justiça, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem. É onde eu quero chegar. Esses que fazem isso, conhecendo alguma dessas pessoas, conhecem. Você que está me ouvindo, se é um político, se é um cristão religioso, de qualquer religião que você segue, sabendo isso, você sabe que Deus condena isso. Você sabe que é mau isso. E continua a fazer isso. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem. Não é que eles só fazem isso, não. Mas também consente aos que as fazem. Aceitam que façam isso. Não é eu só pecar, não. Eu quero que todos cheguemos a pecar. Peca lá você, seja sozinho homossexual. Não, eu quero que vamos apoiar, vamos incentivar, vamos abrir leis, vamos dizer que todos os governos possam fazer isso, mas não chega você só ser aquilo. Não chega. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, Deus vai destruir essa geração. Se ele não destruir, como diz o profeta aqui, terá que se desculpar de Sodoma e Gomorra que ele destruiu por causa desse pecado aqui, por conta desse pecado de Sodoma. Se Deus não destruir como ele prometeu, então terá que se arrepender e pedir perdão àquela cidade. E o que ele não vai fazer, porque o que ele prometeu, cumpre. Não interessa quantos agnósticos, como eu falei no início, quantos não sei quem que desobedece, quantas escolas. Deus não tem nada a ver com o número de escolas, nem de universidade de grande, não sei, de grau X, Y, Z, que graduam pessoas bem engomadas. Não interessa isso para Deus. Houve cidades tão grandes do antigamente, houve Egito, houve Roma, houve Grécia, grandes nações do antigamente, que Deus liquidou. Já não existe mais para vocês encontrar aquelas civilizações, estão embaixo da terra. E vai me dizer hoje dessa nossa civilização, quem somos nós para lutar contra as escrituras aqui? Quem somos nós? Já houve faraós, já houve Hitler, já houve Mussolini, já houve ditadores, quiseram tentar lutar contra as escrituras. Meu irmão está a lutar contra a natureza. Você cairá e a Bíblia continuará. Se você continuar com esse desejo perverso, desejo de pecado de Sodoma e Gomorra, como foram lá, indo em casa de Lot, querendo homem com homem, Deus condenou aquela geração, condenou aquela cidade. Vai continuar a ler a história, vai perceber que no dia seguinte aquelas cidades foram destruídas com fogo, até que Lot saiu com a sua esposa. E a esposa de Lot desejava muito aquelas modas daquela cidade. A esposa de Lot queria a modernidade, queria os batons, queria ainda viver aquela vida de Sodoma e Gomorra. Hoje, ela está como uma estátua de sal, como sinal, símbolo
símbolo da incredulidade. Está lá, estátua de sal. E aquelas cidades, onde que está hoje? Está há um mar que surgiu lá, o Mar Morto. Quer dizer, mesmo quando você quer ir naquele Mar Morto, você sempre flutua, te rejeita também as águas, não quer ninguém ali. Meu irmão, nós estamos no tempo do fim. Quando a Bíblia aqui diz, em Apocalipse, em São Lucas, como foi no dia de Noé, é para te despertar a tua atenção. Não é só para ir na igreja a tirar dízimo. É muito bom tirar dízimo, tirar oferta, abraçar, pegar a mão do pastor, colocar o nome, se quiserem colocar, coloquem lá. Mas isso não é o fim, não vai te colocar no céu isso. No céu tu não vais apresentar teu diploma, nem teu certificado, nem cartão de igreja, nem vai se perguntar qual era a sua igreja lá no céu. Não existe essa pergunta. A pergunta no céu é, era ou não cristão? O que significa? Significa viver toda a vida bíblica. Não vai te perguntar se era metodista, se era presbiteriano, se era católico, se era testemunha, se era assembleia, se era no reino de Deus. Não interessa essas coisas aqui, são divisão dos homens. Deus não fez os homens para viverem separados. Fez os homens para Ele mesmo. Então, meu irmão, se algum desejo se levanta em ti, você talvez já defendeu, já prestou entrevista numa comunicação social e disse que é direito deles, é um sentimento, é natural. Não é natural isso. Não é. A Bíblia diz que mudaram a natureza. Mudaram o sentimento normal, o natural. Agora você hoje está prestando entrevista. Eu estava na televisão, eu estava aí na rádio, me entrevistaram no jornal. Então eu disse que não é normal, é um sentimento. É perverso isso. É perverso, sim senhor. Mudaram a glória de Deus para um Deus incorruptível. Meu irmão, o pecado de Sodoma e Gomorra é o indicativo de que nós estamos no tempo do fim. E no tempo do fim, Deus ia nos trazer um profeta. E este profeta ia cumprir as escrituras da Bíblia. Malaquias 4, promessa. Lucas 17:30, a manifestação, a demonstração, a vindicação. Nós prestamos uma mensagem uma vez aqui. William Marion Branham, um profeta vindicado por Deus, para cumprir Lucas 17:30 e Apocalipse 10:7, que é a revelação dos mistérios escondidos na Bíblia. Um dos mistérios é este aqui, que no tempo do fim haveriam homossexuais, haveriam lésbicas. Olha, aquilo tu não vais parar, sabia disso? Aquilo vai acontecer para cumprir as escrituras. Mas você pode cumprir as escrituras no sentido positivo, crer na palavra de Deus e se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, pelo tempo que nós estivemos juntos aqui. Eu quero lhe desejar que passe bem e tome a sua decisão, tomando em conta que a sua alma vale muito para Deus. Deus te abençoe. Se tiver alguma questão, ligue para mim ou mande mensagem ou fale alguma coisa, nós responderemos no próximo programa. Que Deus ricamente lhe abençoe. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nos deu. Queremos pedir que seja conosco, Deus para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Agradecemos o tempo que nós estivemos juntos, na esperança de que o próximo programa estaremos aqui. Que Deus ricamente lhe abençoe. Shalom.